Queridos e amados irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos em torno do altar, celebrando a nossa Eucaristia, louvando, glorificando a Deus com a nossa vida, com a nossa presença e sobretudo com o nosso culto neste momento. Nosso culto de oração, de adoração, de glorificação é sempre agradável a Deus. Quando nós oramos, glorificamos a Deus, nós agradamos a Deus. Ao bendizermos ao Senhor, nós aplacamos o coração de Deus, de tantas feridas, de tantos males que a humanidade lhe causa no nosso dia a dia. Na alegria de estarmos na presença de Deus, rezando, oferecendo esse sacrifício que lhe é agradável, nós ouvimos a sua palavra, a sua mensagem e escutamos no Evangelho, capítulo 6 de São João, Jesus pregando, anunciando o Evangelho, as pessoas que vão atrás de Jesus. Jesus havia multiplicado 5 pães, 2 peixes para aquela multidão toda, ficaram claros, encantados com Jesus. Queriam mais, quem não queria não iria querer pão e peixe de graça, né? Foram atrás de Jesus, mas não o encontraram mais. Ele tinha ido de madrugada, caminhando sobre as ondas para o outro lado do lago de Tiberíades. Quando viram que Jesus não estava ali daquele lado, pegaram as barcas e foram atrás de Jesus do outro lado. Quando lá chegam, perguntam a Jesus: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus não se preocupa em responder a questão que lhe fora colocada, mas Ele aproveita para orientar este povo. Vocês estão vindo atrás de mim não porque vocês viram sinais, vocês não compreenderam o que eu fiz por vocês. Vocês estão ainda querendo o pão do corpo, vocês não viram os sinais. Aquele pão que não passa, esse pão que é o pão que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dá. Queridos irmãos e irmãs, nós também muitas vezes vamos atrás de Jesus, buscando o pão do dia a dia, buscando as curas, os milagres, as graças de Deus para o nosso dia a dia. Pedimos que Deus nos dê força, nos dê saúde, que Ele cure aquela dor, aquela enfermidade, aquele problema, aquela tristeza, aquela angústia que nós estamos sentindo, que Ele tire de nós aquela enfermidade que está corroendo. E rezamos e temos mesmo que rezar também por isso, e Deus tem autoridade, claro, mas Deus não está aí só para isso. Deus está, pelo contrário, para muito mais. Aliás, Deus está aí não para isso, Deus está aí para nos oferecer o pão da eternidade. E muitas vezes nós não rezamos, não imploramos a Deus: Senhor, tira de nós o orgulho, tira de nós a vaidade, tira de nós o anseio de pecarmos. Faz de nós, Senhor, uma pessoa melhor, para sermos mais santos. Quando que você rezou, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha, quando que você rezou a última vez dizendo: Senhor, eu quero ser santo, tira de mim toda a maldade, me dá o pão da santidade. Mas a gente reza pedindo o pão nosso de cada dia. A gente reza para que não falte na nossa mesa o arroz com feijão, ao menos no dia a dia. Mas não rezamos muitas vezes pedindo que Deus nos dê a graça da santidade no dia a dia, de dizermos não ao pecado, dizermos não às situações de erro, às propostas indecentes que aparecem na nossa vida. Nós ainda somos como aquele povo que vai atrás de Jesus, querendo o pão do hoje e do agora, e esquecemos que Deus pode nos oferecer algo muito maior, que permanece para a eternidade. Talvez é para mim, Padre Rosinei, para você, minha irmã, para você, meu irmão, aqui conosco no santuário, você que nos acompanha, que Jesus nos diga hoje, nesta tarde, queridos irmãos,
queridas irmãs, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. É por este pão, pelo pão da vida eterna, o pão da santidade, o pão da graça de Deus, é por esta verdadeira comida que nós devemos nos sacrificar, nos dedicar, viver no nosso dia a dia. Esforçai-vos. Esse é o recado de Jesus para nós hoje. Esforçai-vos. Ouvimos na primeira leitura o exemplo bonito de um homem, pregador da palavra de Deus, Estevão, um grande anunciador da boa nova. Pregava, anunciava e por causa de falar de Jesus, foi condenado, foi perseguido. As pessoas não admitiam ele falando de Jesus. As pessoas não conseguiam ver em Estevão alguém que anunciava uma boa nova, de coração puro, de coração verdadeiro, uma boa nova que vinha para transformar realmente o mundo. Ainda nos nossos dias, falar de Jesus é ser sinal de contradição. Quando vamos ensinar nossos filhos, aí eles vão para as escolas, para as faculdades, universidades, voltam com a cabeça toda transtornada, cheia de ideias. Ah, pai, mãe, isso é coisa do passado, isso é coisa lá da igreja, vocês estão ultrapassados com isso. A dificuldade lá, ó, desde esta época, e talvez antes disso ainda, porque as pessoas não querem aceitar Deus, não querem se comprometer com Deus, e mesmo que não tenham argumentos, porque contra Deus não há argumento, mas daí começa a inventar coisas, como fizeram contra Estevão. Contrataram, pagaram algumas pessoas para falar mentiras contra ele, e eles começaram a falar que ele estava falando blasfêmias contra Deus, contra Moisés, contra o império. Arrumaram algumas desculpas para que ele acabasse sendo preso. Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje tem muita gente maldosa nesse mundo que busca pretextos, ainda que falsos, para denegrir a imagem de Deus, para denegrir Jesus Cristo, para denegrir a igreja, para acabar com o Evangelho. Mas são pretextos muito frágeis, fáceis de serem desmontados. Mas falam com tanta prudência, com tanta força, com tanta veemência, com tanta cara de verdade, que a gente acaba até acreditando que é verdade. Então temos que ficar muito atentos para crer verdadeiramente na palavra do Senhor, crer verdadeiramente naquela igreja que Jesus deixou para nos anunciar a boa nova, a única capaz de nos conduzir à salvação eterna, pela qual Estevão, que ouvimos na primeira leitura de hoje, como tantos outros, ao longo da história, deram a vida desta terra, porque sabiam que colheriam uma vida muito mais plena na eternidade. Vale a pena vivermos por Cristo, com Cristo e em Cristo, no hoje e agora, porque herdaremos uma vida por Cristo, com Cristo e em Cristo, na eternidade. Queridos irmãos e irmãs, apresentando a Deus o pão e o vinho a serem consagrados nesta tarde, no nosso altar, vamos apresentar também a nossa vida.